Fala galera raiz, meu nome é Alan, sejam bem-vindos aqui no canal. Inclusive, se essa for a sua primeira vez aqui comigo, já se inscreva para acompanhar todas as nerdices da cultura pop comigo quando sair trailers, como neste caso desse vídeo, ou notícias, babados, fofocas, polêmicas, para você ficar antenado em tudo que rola na cultura pop com a gente. Então aí você tem um grande motivo para se inscrever no canal e, claro, deixa o like que é de graça, dá aquela hypada caso apareça para você aí na tela e comente o que você achou deste trailer que nós vamos comentar neste exato momento. Vou dar minha opinião para vocês aí sobre o trailer, o primeiro trailer, Supergirl, que, né, eu até brinquei numa postagem aqui no canal, super bêbada, né, pra quem viu aquele corte final lá no filme do Superman com ela trançando as pernas, né, deu a entender que ela é meio largada, meio como até o próprio James Gunn, não sou eu que estou dizendo, tá, no próprio cartaz do filme ele fala, eu até esqueci aqui, mas eu salvei pra vocês, que é Truth, verdade, Justice, justiça e whatever. Whatever nada mais é que tipo um foda-se, né? Esses são os heróis atuais que esta nova geração estão tendo. Então, contente-se com isso, não reclame, porque senão você é um nóxico, ou se não, mais que nóxico, você provavelmente se tornará machitos, né? Machista! Mas vamos lá pra gente ver o que aconteceu aqui nesse trailer. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não tô com hype nenhum pra esse filme. Pode ser que eu me surpreenda, não só eu, como vocês. Pode ser que tenha um clickbait, pode ser que seja melhor do que a gente tá vendo aqui no trailer. E eu acho que tem um elemento que é o que pode fazer, não vou falar fazer sucesso, mas é o que pode atrair as pessoas a irem nos cinemas assistirem. Vocês vão saber qual elemento é esse. E isso se você já não assistiu as lives aqui no canal, até minha interação collab com Heróis e Mais, quando esse trailer saiu na quinta-feira, que a gente comentou a respeito aí, eu dei as minhas primeiras impressões quanto a esse trailer. Mas vamos lá comigo agora. Olha, a gente já começa esse react, eu trazendo um meme que a internet fez, eu tenho que agradecer a internet é incrível. E pra você, nerd, nerdola, que minimamente pode até dizer que vai gostar, gostou do trailer, mas você não pode negar uma coisa. O trailer basicamente é um feeling escancarado de um Guardiões da Galáxia, da DC. É tipo, ó, que até What If Supergirl was in Guardians of the Galaxy? Cara, assim, a gente viu vários elementos, eu vou comentar e ressaltar pra vocês ali no trailer, mas tem vários elementos que é copia e cola, né? A gente sabe, obviamente, o James Gunn não está dirigindo o filme, porém eu tenho certeza que ele tem o dedo e o pitaco do James Gunn. Tem vários elementos que compõem esse trailer aqui que é do James Gunn, cara. A gente não pode negar isso aqui, tá? Tem o Krypto, né, mexendo aqui, acho que eles estão numa nave, não sei se, eu acho que não é pelo curto-circuito aí, não foi na casa dela, acho que foi na nave, alguma nave. E a gente tem aqui, né, ó lá, tem um jornal, que esse aqui é um grande BO, grande problema que a gente tem, que o James Gunn, o diretor, estão achando engraçadinho esses negócios, cara, mas é um tiro no pé. E eu já vou explicar pra vocês. Mas olha só, tem aqui no próprio jornal diz, né, Superman salva a cidade, explosão de reator nuclear, tá bom? Tem outra mensagem ali também do lado, que o pessoal fez um print, comentou, que eu acho que, se eu não me engano, é da Supergirl, salva um animal, alguma coisa assim. Mas a ideia é o seguinte, logo depois desse trecho em que o Krypto faz xixi no jornal, a gente tem ali pra reforçar em que a Supergirl tá tentando educar, vamos dizer assim, ela tá acreditando que ele vai ser bem educado e vai fazer as necessidades deles no lugar determinado, né? Num jornal, num pedaço de papel, num tapetinho, que a gente costuma dizer. Só que aí é aquela coisa, até nesse ponto faz sentido e eu aceito.
A questão é, nós estamos lidando com um produto que é um audiovisual. E o audiovisual, neste caso um filme, ele tende a passar mensagens, duplo sentido, trocadilhos, alfinetar algumas coisas, né? Então a gente percebe que não é só o ato do Krypto mijar no jornal. Tem também o simbolismo por detrás do Krypto mijar na imagem do Superman. E aí que a gente tem um problema gigantesco, que até se vocês forem ver, meus queridos, aqui no X, a gente tem um Nerdrotic, que é um dos grandes nerdolas lá da internet. Assim que saiu o trailer, né, da Supergirl, ele pegou esse corte, postou no X e colocou Pissing on Superman. Seria traduzindo, mijando no Superman. E o que isso significa? Parece que você tá detonando a imagem desse super-herói. Aí que eu falo pra você que tem pesos diferentes se isso fosse colocado de maneiras diferentes. Por exemplo, eu acredito que não teria sido nenhum problema se na foto tivesse falando a notícia do Lex Luthor. E se o Krypto tivesse mijando, afinal ele é um vilão, né? Ou se fosse talvez o Guy Gardner, que ele tem um ar de deboche, meio que de zoeira também, eu acredito que talvez não pegaria tão pesado, né? Ou se fosse o contrário, se fosse talvez o que a gente vai falar, já vou dar um grande spoiler aqui, que é o Lobo. O Lobo, que é um personagem meio debochado, ele tem meio que características do concorrente, que é o Wolverine. Então, se ele tivesse, por exemplo, segurando o jornal e lendo um jornal intergaláctico, vai inventando aqui, né? E ele pegasse o charuto dele e queimasse em cima da mensagem do Superman, pode ser uma questão de rixa, né? Então, aí não teria problema, mas o Krypto mijar em cima do Superman, eu vejo isso aqui, é o mesmo simbolismo da questão de eles usarem um personagem no filme do Besouro Azul da DC, criticando o Batman e ele ser fascista. Parece coisa do Batman. O Batman é fascista. Você vê que tem um peso, e isso eu acho muito feio. Eu acho que se você alfinetasse, por exemplo, até mesmo se fosse que isso, a gente vê isso em grandes marcas na questão da publicidade e marketing, em que grandes marcas como, por exemplo, McDonald's alfineta Burger King ou vice-versa, Coca-Cola contra a Pepsi ou vice-versa, e entre outras marcas que você vê esse marketing de guerrilha para tentar diminuir a empresa e tentar botar a sua empresa acima da concorrente. Isso é engraçado, fica legal, a criatividade, só que isso você fazer com a sua própria marca, diminuir o seu personagem, isso é um ato tão infantil e amador para um nível de Hollywood desses profissionais fazerem isso. Aí eu me pergunto se realmente os grandes empresários, os acionistas, os caras que estão gastando dinheiro, óbvio que os caras eles querem resultado. E eu acho que a preocupação deles é inicial, ou pelo menos eles vão se preocupar mais quando começa a sair dos cinemas e ver ali o resultado da bilheteria. Mas mesmo assim deveria ver se os caras entenderem, que é difícil os caras entenderem, eles só querem dinheiro, investem. Mas você vê um negócio desse, eu cortaria na hora, porque isso e eu vou te falar, um ato desse, uma cena dessa, foi, eu tenho certeza que daqui a pouco o James Gunn vai aparecer na internet, criticando, comentando que a ideia é essa, não foi essa, não sei o que. E, gente, desculpa, não tem como você falar isso aqui é só apenas um jornal, mas a gente tem um simbolismo por detrás, entendam. E isso aqui pode afetar a bilheteria do filme, pode ter muitas pessoas que, primeiro que a Supergirl não é uma prateleira tão incrível como Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman, Lanterna Verde, né? Ela vai baixando um pouquinho o nível de conhecimento. O pessoal conhece Supergirl, mas não é tanta vontade pra assistir ela. E aí eles fazem um feito desse, isso aqui pode mudar, pode ser um game changing pra ruim, né? Pra DC, né? Então, assim, é podre. Se a gente estivesse falando de um universo compartilhado de DC e Marvel, fosse heróis da Marvel fazendo aqui, cara, seria incrível.
seria sensacional, seria uma alfinetada gênio. É a mesma coisa que a gente vê nas grandes marcas, mas aqui, cara, é péssimo. Podre demais, cara. Podre demais, que a ideia... Olha, isso aqui, cara, nossa, cara, que piada, que ideia de mau gosto, olha. Aí tem ela dormindo, toda zoada. Ai, que bom que você fez xixi no... Ah, não tá saindo a legenda. Que você fez xixi no tapete, tá aprendendo, né? Que ela fala. Deixa eu... Aqui tá passando música, deixa eu... Aí, aqui, nessa cena, quando eu vi no trailer, já me dá uma vibe... não só a vibe, mas também a película, né? A qualidade, a textura, a imagem te remete muito ao quê? Guardiões da Galáxia. Não só que a gente tem ela aqui, né? Sentada no ponto de ônibus. E a gente tem esse ônibus espacial, eu posso dizer, chegando para pegar ela para viajar para fora. Então, assim, já tem um dos elementos que remetem muito a Guardiões da Galáxia. E detalhe, quem fez Guardiões da Galáxia? James Gunn. Então, a gente não pode negar esses elementos, né, cara? É o famoso copia e cola, né? Adaptando pro universo dele, né? E aí tem outra coisa que eu não sei se vocês forem ver. A gente tem 2 minutos, basicamente, de trailer, tá? São 2 minutos de trailer. Esses 2 minutos, os iniciais minutos ali, a gente vê ela com essa capa, esse capão aqui. E ela tá meio largada, tá abandonada. Acho que tá, posso dizer aqui, curtindo a vida doidado. Não se importa com nada. Não sei se vai ter toda uma estrutura backstage pra gente poder entender o background dela, de Krypto, a Terra e tal. Por que ela abandonou assim? Pode ser pra gente comprar a ideia e poder ver a evolução, aceitar a evolução dela, né? Mas aqui disseram que devido a adaptação ser a Garota do Amanhã, alguma coisa do amanhã, falaram que ela tem ela tá sem os poderes, então eu acredito que a gente consegue até notar que eu acho que mais pro final, a parte em que ela tá sem o capão, deve ser onde ela pega e tem a aceitação dos poderes, ou ela tem os poderes de volta, e daí ela realmente vira a Supergirl, aquela heroína que realmente deveria, que é aquele herói que a gente de fato gosta, o jornal de herói que se importa, né? A gente tem aqui meio abandonada. Isso aqui tá me lembrando muito as baladas lá do Guardiões da Galáxia, que tem lá o criador lá, que ele guarda as coisas lá, que eu esqueci o nome dele. Ela bebendo, né, baladinha, tá ali dançando, muito doideira. Porra, cara, que foda, né, cara, olha. Krypto, o James Gunn, na CCXP, ele falou que vai ter, a princípio, o plot inicial... É o que vai dar o pontapé inicial, o estopim vai ser em cima do Krypto. De novo, o Krypto foi bem trabalhado no Superman, né? Teve bastante partes dele lá, o que incomodou muitas pessoas. E aqui, pelo jeito, vai ser um ponto crucial. E eu acredito que talvez, se continuar desse jeito, pelo menos nos filmes da Supergirl e do Superman, não será a última vez que veremos o Krypto. Acho que o Krypto vai ter muita ênfase nele. E é de se esperar, né? A gente tá falando do James Gunn, o ego dele deve bater lá no teto, igual ao do Peter do Ei Nerd. Com certeza deve ficar querendo arrotar um peru, porque o Krypto foi inspirado em cima do cachorro dele, pelo menos o molde que usaram e blá 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 e blá blá blá. É gente famosinha, gente estrelinha, né, gente? É esse nível aí, cara. Aí tem ela aí. Aí eu quero até falar uma coisa, a Supergirl, na época, isso aí foi, ó, a gente tem aqui, ó, o diretor Craig Gillespie, eu nem sei se eu falei certo, eu não sei qual filme, série ele participou, mas como eu disse pra vocês, tenham em mente que o filme pode estar sendo dirigido por ele, mas tem o dedinho do James Gunn com vários elementos aqui, cara, ou muita puxação de saco do Craig aqui, cara, pra Guardiões da Galáxia. É impossível não falar que isso aqui na Guardiões da Galáxia. Até o meme na internet, Guardiões da Galáxia 4. Daí a gente tem que... Essa cena, até eu tava falando com o Tony Elvis na live deles, pode ser, tá? Pode ser que é um flashback lá de Krypto, que aparece aqui o pessoal correndo, ó. A gente tem o pessoal correndo, deve ser enquanto a Krypto tava sendo destruída, que a princípio, pelo que me falaram, eu não tô lembrado,
que a Krypton ela foi destruída por causas naturais mesmo, coisas do espaço, até onde eu sei. Porém, eu acho que aqui, não sei se eles vão reforçar, a gente vai descobrir, mas aqui é só teorizando, que talvez seja o Brainiac, tá? A gente pode ter aqui o Brainiac aqui, ó, pegando o pedaço da cidade e que é o Kandom, eu esqueci, que ele faz, né? Ele faz bolinhas, sabe aquelas bolinhas de neve? Ele gosta de colecionar as cidades. Então, a gente pode ter aí o Brainiac aqui. Aí aqui, mano, é isso que eu falei, eu quero reforçar, eu fiz um vídeo na época que deu a polêmica, e a galera da internet maldosa, malvada do coração, e as pessoas caem na malícia, na safadeza desses criadores de conteúdo, né? Quando o Linhagem Geek, o Gabriel, eu mesmo confirmei, falei, quando a gente fala assim que ela não é tão bonita pro papel, a galera tem que entender mais a fundo, e os caras não abordam essa parte, eles deixam de lado. Não é que ela seja feia, ela é bonita. Só que para o papel Supergirl, a gente até comentou na live de quinta-feira, em que se a gente sentar e debater entre os amigos, entre nerdolas, e começar a cogitar no meio de Hollywood quais são as atrizes que nós temos atuais, poderíamos ter atrizes melhores para dar vida a ela, que traz uma beleza muito mais linda demais pro papel. E ela tem uns rostos, umas feições, não que ela seja feia, mas pra Supergirl. Claro que se você for ver esse gibi do Amanhã, talvez acho que perde um pouco dos traços, o próprio Elvis estava comentando. E aqui nesse ângulo, cara, vamos ser bem sinceros, já tem até meme na internet. Essa menina aqui tá com a cara do Will Poulter, que é o moleque que fez o Adam Warlock do Guardiões da Galáxia. Assim, se eu não conhecesse nada de Hollywood, dos atores, atrizes, eu diria que ela é irmã do Will Poulter, porque o rosto é idêntico. E ainda tem os memes. A internet, cara, olha, eu tenho que agradecer, a internet é foda. Olha o que a internet fez. Pegou aquele personagem vilãozinho do Toy Story 1 e colocou no corpo da Supergirl em 3D com cabelinho. Aí os caras, o tanto que eu já ri disso, porque remete muito ao moleque e também ao Will Poulter. O Will Poulter eu vou botar aí provavelmente pra vocês verem quem é, tá bom? Vamos seguir. Os deuses não são tão legais. Tem ela gritando no espaço, navinha chegando. Isso aqui tá me lembrando muito a cena ali do Superman, que tem a parte em que ele tá voando no filme do James Gunn lá, e tem essa névoa, né, essa fumaça. Eu acho legal essa parte, porque eu gosto da questão de fotografia. Aí, isso aqui, ó, muito Guardiões Galáxia. Todos os bandidos ali da flautinha lá, que fica atacando os negócios, que eu esqueci lá, o azulzinho que morre, que fica atacando, tá me lembrando muito os caras. Aqui, esse ambiente, esse local, eu não vou falar que foi gravado no mesmo lugar, mas dá a entender que poderia fácil, se o universo fosse conectado, que a gente sabe que não é, né? Tem só nos gibis algumas histórias que eles fazem esse crossover de universo de DC e Marvel. Eu diria que aqui é aquele local onde que o pessoal se encontra pra beber, e tem o Sylvester Stallone, que apareceu no Guardiões da Galáxia 2 e no 3. Eu diria que é nesse lugar aqui, se fosse, né, compartilhado, mas a gente tem todo mundo. Não vai acabar muito bem. Tá ali, de boa. Pra vocês. Enfim. De boa, aí mostrando. Isso aqui, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui é brincadeira minha, mas o formato desse cara saindo ali nas chamas me lembrou muito. Olha, eu diria que isso aqui passaria como um Kratos do God of War. Parece pra vocês? É claro que quando ele aproxima o rosto, aí tem todo parece um Hellraiser, parece, sei lá, mas aqui tá me lembrando, remete muito a sombra, o shape, o estilão ao Kratos. Aí aqui já é outra coisa, né? Beleza. No seu planeta todos também têm Aí poderes? tem de ação, ó, naquele ambiente que eu falei pra vocês, que lembra muito Guardiões da Galáxia. Tem até o especial de Natal,
que o pessoal tava comentando, que lembra muito lá o especial do Natal na Disney Plus, que tem do Guardiões da Galáxia, que eles estão preparando a festinha e tal. Remete muito o ambiente, olha lá, esse ambiente aí. Não, é um grupo pequeno. Aqui deve ser, que nem eu falei pra vocês, deve ser o primeiro, o segundo ato, em que ela tá sem o poder, tá tentando se descobrir. Aí tem toda uma mensagem, coisas acontecendo que toca o coração dela, que vai ter a virada de chave, tá? Aí, tá sofrendo e tal. Aí, meus amigos, é isso aqui que é importante que eu preciso mostrar pra vocês, tá? Eu acho que não é segredo pra ninguém que a gente tem aqui oficial, já tinha comentado até em matérias, que o Jason Momoa, que acho que ele tá on fire agora, né? Ele tá ali ele tá na série no filme do Street Fighter, que vai ser o próximo vídeo aqui no canal. Ele apareceu até no The Game Awards lá, junto com o elenco lá, pra fazer a divulgação do trailer. E ele também tá participando do filme da Supergirl como o Lobo. O que eu acho que antes mesmo dele ser contratado pra ser o Aquaman da DC, eu acho que ele sempre teve, eu bato o olho, todo mundo olha e vê ele como um lobo. E eu acho que esse é um dos elementos que eu disse pra vocês no início do vídeo, ele é um elemento forte que é o que vai atrair o público pra assistir o filme. Se não tivesse ele, talvez a bilheteria seria ainda menor, tá? E ainda pra piorar, teve um mijo no jornal, aquilo ali, cara, isso aqui é um tiro no pé, é um fatality. Só que o que pode ajudar talvez um pouquinho na bilheteria é o Lobo, porque a galera tá interessada em conhecer ele, até porque nós não tivemos um Lobo adaptado em live action. Calma, correção, posso estar enganado. Eu lembro que, se eu não me engano, deve ter aparecido muito porcamente pra época, tá tudo bem, no Smallville. Uma versão, eu acho, por cima do Lobo. Eu acho que apareceu, tá? Me corrijam aí nos comentários. Mas, se não apareceu, só apenas em quadrinhos e animações. Então, o fato dele aparecer e ele remeter muito em questões de características de atitudes, formas de pensar, de formas de falar, muito ao Wolverine, eu acho que se fizer sucesso o filme, que eu tenho minhas dúvidas, que também pode ser que ele tenha poucas cenas no filme, ou pode ser que tenha bastante, não sei, porque já escrevam aí, se fizer sucesso, se a galera for assistir, inclusive você que tá assistindo, é por causa do Lobo, né? Porque a gente quer ver o Lobo, óbvio. E se fizer sucesso, já prepara que, cara, eu não tenho dúvida que o Lobo, Jason Momoa, vai ganhar um filme do Lobo. Vai ganhar um filme. Se fizer sucesso, não der ruim, vai ganhar um filme sim, cara. Eu tenho certeza, cara. E como é o Superman? Aí a gente só tem aquela cena dela voando, que deve ser a parte no que ela grita, né? Eles alternaram ali. E eu vejo a verdade. Aí aqui ela tem aqui que eu acho que é a virada de chave. Tipo, agora eu tô preparada, né? Tem o rostinho dela, parece uma pivete, parece um menino, né? E assim, eu quero estar enganado. Quero que eu seja surpreendido no filme da Supergirl, tá? Mas aqui, muito Guardiões da Galáxia, muita pisação, cara, começo fudido, ferrando ali com o Superman, mais o Superman, ela batendo ali com o pessoal, jogando o pessoal, batendo todo mundo. Ainda assim, não é aqui no planeta Terra, ela deve estar lá em outro planeta fazendo isso. E assim, pessoal, vamos falar sobre bilheteria, que é o que importa, né? Se faz bilheteria, a gente tem ali uma próxima, uma sequência, pode acontecer de uma trilogia, então minimamente tem que ganhar alguma coisa. A gente eu ouvi alguns boatos, eu não vou procurar aqui, depois vocês dão uma pesquisada, que o filme da Supergirl, o valor que gastaram pra fazer o filme, tá em torno dos 200 e poucos milhões ali, tá? Igual do Superman, e isso se não gastou mais. Então, pra mim é preocupante. Se o Superman, que é um ícone da DC, e não conseguiu nem bater os seus 700 milhões, acho que não bateu nem os 700 milhões, né? O que, assim, se se pagou, que ainda tá uma névoa ainda sobre a bilheteria, o pessoal não informou, mas se não se pagou, então, assim, eu tenho minhas dúvidas quanto se Supergirl vai bater aí, milhão não bate.
se fizer alguma coisa boa de bilheteria, é porque o pessoal gostou do Lobo e que teve muitas cenas ali que surpreenderam, que não mostraram nos trailers, e que daí o boca a boca ajudou muito, porque senão, eu acho que vai ter problema. Eu acho que não passa, ele deve estar aí beirando os 400, 500 milhões no máximo, e é isso que a gente pode ter ainda o marketing do filme. Tá? Então, me diga aí o que vocês acharam desse trailer, gostaram? Sentiram uma vibe Guardiões da Galáxia 4 ou a lá Galáxia Supergirl na DC? Comente aí, gostaria de saber a sua opinião, que é extremamente importante. Deixa o seu like e eu te vejo aí nos comentários e no próximo vídeo, que será a nosso react do trailer Street Fighter. Um abraço, meus queridos, e fui!